aquilo que criamos, não aquilo que adotamos, não aquilo que reproduzimos, não aquilo que copiamos. Essa é uma das chaves para lidar apropriadamente com o sonho. Na Suécia, existiram dois ocultistas interessantíssimos que mexeram muito com a questão dos sonhos. Um deles foi Swedenborg, cujos sonhos dele ele anotava num diário e usava esse acesso irrestrito ao mundo dos sonhos para trazer fragmentos de como ele via o céu ou o paraíso numa visão hermética, onde ele visitava cada um dos 7 planetas da astrologia hermética da antiguidade. Os sonhos de Swedenborg se tornaram até tema de uma canção da banda de metal sinfônico Therion, muito bonita e muito recomendável. Um outro ocultista sueco que mexeu muito com a questão dos sonhos, menos popular e menos conhecido que Swedenborg, foi um cara chamado Johannes Burreus, que reviveu o conhecimento das runas na época da Renascença da Suécia e fez uso principalmente dos sonhos. Para quem já ouviu falar de platonismo, não daquela noção besta de amor platônico, o platonismo veio de Platão, e lá Platão tinha uma teoria muito interessante, uma dimensão arquetípica onde existiam valores universais que podiam ser acessados por qualquer pessoa através do processo criativo. Então, para Platão, tudo existia primeiro nessa dimensão simbólica e depois as pessoas encontravam esses símbolos e encontravam processos de trazer esses símbolos e essas descobertas aqui para a Terra, aqui para o nosso mundo. Então, Platão é um tema também indispensável quando a gente fala de sonhos. E ainda sonhos para as antigas tribos, como por exemplo os aborígenes australianos, toda a realidade, todo o nosso mundo, primeiramente veio de uma época de ouro chamada Tempo dos Sonhos. Tudo existe primeiro nos sonhos, depois no nosso mundo. E o tamanho é o poder dos sonhos, que eles confiam absolutamente naquilo que sonham e nas ferramentas que eles encontraram para mensurar e fazerem uso de todos os atributos que sonhavam. Sim, claro, haviam demônios, haviam anjos, haviam outras incontáveis criaturas nesse processo todo. Entre os gregos, o sonho era filho de Hipnos, o deus ou daimon do sono. Sonho ou Morfeus, como ele foi mais conhecido, era deus dos sonhos bons ou dos abstratos. Ele era uma deidade que, quando você estava sonhando, ele podia adentrar o seu sonho e assumir a forma de qualquer pessoa, qualquer animal ou qualquer objeto para interagir com você. Então, de repente, você estava sonhando com a pessoa amada e Morfeus estava lá na forma dessa pessoa para te passar um recado. Então, quando você às vezes sonha com uma pessoa que você conhece muito e no sonho está completamente diferente, será que você está mesmo sonhando com a pessoa, ou será que é a pessoa de verdade no seu sonho? Alguém já passou por isso? Os índios norte-americanos acreditam que quando você sonha com alguém, a pessoa se comporta muito diferente daquilo que você conhece, não é a pessoa que está lá de verdade, e pode ser um espírito convergente ao que você deseja ou um opositor. Ainda falando sobre deuses gregos e sonhos, de Hipnos, a sonolência e o sono, que era pai de Morfeus e de algumas outras deidades. Enquanto Morfeu era o deus dos sonhos bons e abstratos, ele tinha um irmão chamado Ítzelo, o deus dos pesadelos. Basicamente o Fred Krueger daquele tempo. Outro deus interessantíssimo, pouco conhecido, chamava-se Fântaso, criador dos objetos inanimados, dos monstros, das quimeras e devaneios que aparecem nos sonhos e ficam na sua memória. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Fantasia, que era a deusa do delírio e dos sonhos mais fantásticos e das fantasias mais insanas que você poderia viver em um sonho. Outro, entre os celtas, a gente falou da Mary, né? Ou Night Mary, a Maria da Noite em algumas traduções, ou a Mara Noturna, que era simbolizada também pela forma de uma égua com olhos que pareciam faróis na calada da noite. E vocês vão encontrar muitas representações dessa deusa
na pintura expressionista e em tantas outras escolas estéticas que fazem uso dos sonhos como elemento principal, que a gente já fala um pouquinho delas. Vale até dizer que Lilith, ou as lâmias, foram comparadas a essa deusa Morrigan e as suas acompanhantes de cortejo na questão dos pesadelos. Entre os africanos, o sonho também assumiu uma importância muito grande. Temos a deidade que regia os sonhos bons e os sonhos mais puros, era chamada de Obatalá. Tínhamos uma outra deidade ancestral e muito reverenciada, chamada Olokun, que era responsável pelos sonhos proféticos. Proféticos eram os sonhos que você conversava com os deuses ou com os orixás. E ainda havia uma outra deidade que é sempre, até os dias de hoje, sempre reverenciada e falada com bastante respeito, bastante temor, que é a Yami, ou as Yamin. Quem aqui leu Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira? É um romance fantástico que eu recomendo muito, principalmente quem gosta de sonhos e desses assuntos que a gente fala aqui hoje. Essa deusa era responsável pelos pesadelos, era considerada uma deusa bruxa, e a gente pode até pensar nela em termos da Morrigan, que a gente já falou por aqui hoje. Além dela, havia uma deidade que era responsável pelos horizontes lineares, chamada Euá, que era conhecida pela forma da neblina e da névoa, que adormecia, trazia bons sonhos e às vezes afastava até mesmo a própria morte. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.